Viu? Bem pertinho, La Santa, é muita emoção, viu? Pra mim, que sou devota, né, Nossa Senhora da Conceição. Muita emoção estar aqui pertinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, minha dona de casa, minha mãe. E ela foi restaurada agora, tá linda. Por aqui já tem muita gente, viu? É aquela primeira irmã que pega a nação. Obrigado. Às vezes aqui Deus não é abençoe. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Agora eu vou acender minhas velas.